Neste caso, eu posso até afirmar, nem muitos joinvilenses conhecem a lírica e nem muitos conhecem a banda Trêmel. Talvez já tenham ouvido falar vagamente. E eu tive então a satisfação de estar aqui neste momento em que o ex-senador Loyola está sendo homenageado e aproveitou-se fazer uma festa só. Música, dança, cultura, valores. E eu estou aqui com um maestro, né? Francisco, mas tu és mais conhecido como Chico. Posso tratar assim? Com certeza. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Olá, Sérgio. Olá, telespectadores. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Meu amigo, tu és natural da onde? São Bento do Sul. Ah, da terra boa. E uma curiosidade, tá? Já vou colocar então de cara. Os meus antepassados chegaram na colônia em 1874, logo depois da fundação, menos de um ano depois da fundação, e até hoje existe um Francisco Kaminski naquela cidade. E tem continuação porque o meu filho também é Francisco Kaminski. 7ª geração de Francisco Kaminski em São Bento do Sul. Pega o bastão do outro. Isso. Todos pai músicos? Para filho, há 7 gerações. Todos músicos? Não, os últimos 3 só. Como é que tu acabou se entusiasmando pela música? Pelo meu pai. Meu pai era músico da banda Trêmel, também da orquestra de cordas, que existe até hoje também em São Bento do Sul. Meu pai sempre fez parte e a gente acompanhava, ia aos ensaios e via o pai ensaiando em casa. Então, os filhos todos queriam que chegasse logo a hora de estudar música e aprender um instrumento. 1913 foi quando a banda surgiu. Sim. Aí vem dentro de um contexto, tá, Sérgio? São Bento do Sul, ela foi colonizada a partir de Joinville, certo? Esgotaram os terrenos aqui no primeiro momento, começaram a levar os colonos que estavam chegando do centro da Europa para o alto da serra, precisavam de mais terras, precisavam de mais espaço. E chegou uma leva de colonos, de recém-imigrados, vindos da Boêmia. A gente chama o Böhmerwald, da floresta da Boêmia. Que não tem nada a ver com a cerveja. Não, a cerveja derivou o nome de lá, né? Com certeza. Certo. E esse pessoal, eles vêm de uma cultura até hoje local lá, está hoje encravado na República Tcheca, mas da banda de música, da banda de sopros. As maiores polcas, os maiores sucessos de polcas, como o Barão de Chopin, que toda festa alemã tem, é originária de lá, da floresta da Boêmia, daquela região, do Böhmerwald, do Egerland, e de lá que saíram os fundadores de São Bento do Sul. Certo. Eu sempre digo que eles, com certeza, além de pá e enxada, trouxeram algum instrumento na bagagem, cada colono daquele. E por isso que São Bento é tão musical. Talvez, porque a origem já foi essa, com músicos, né? Tanto é que isso está escrito, está nos livros, está em todos os documentários. A primeira festividade que houve em São Bento, o primeiro casamento, já teve música ao vivo, animada por instrumento de sopro. E então as primeiras bandas datam lá da década de 1870. Quando chegou 1913, aí já tinha mudado de nome algumas vezes aquela corporação antiga, porque sempre o líder dava um nome. A banda do August tinha a banda do Zipperer, e aí essa banda do Zipperer teve um compromisso já para o Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, feriado 1º de maio. Só que o seu Zipperer teve que se mudar, ele foi embora de São Bento um pouco antes, e eles tinham o compromisso assumido. Aí um dos músicos, um dos integrantes, o João Trêmel, disse assim: deixa que eu coordeno, eu vou juntar o grupo, eu vou dar mais uma ensaiada e a gente vai tocar esse compromisso, eu vou honrar o compromisso. E até hoje não parou mais de tocar. Porque, claro, a tradição dizia que quem coordenava e quem tocava era o nome da banda, o Trêmel acabou assumindo. Exatamente Não é? Dessa forma. E eram quantos componentes? 14 componentes no primeiro momento. Hoje nós somos em 34. Um destaque também que eu queria aqui que tu fizestes, né, o que eu estou aqui registrando, é que a banda é formada por pessoas amadoras, ou melhor dizendo, voluntárias. Eu gosto do termo voluntários, exatamente. A gente usa na cultura amador ou profissional, mas voluntário é mais bacana, concordo contigo, Sérgio. Sim, inclusive o maestro, todos, nós temos outras profissões, ou somos estudantes, ou somos aposentados, somos trabalhadores autônomos, enfim, é uma gama bem diversificada mesmo. Homens e mulheres de 12 até 79 anos que participam voluntariamente da banda Trêmel, por puro amor, em primeiro lugar a música, em segundo lugar a instituição
Banda Treme. E vocês têm uma agenda lotada? Vocês vão a muitos eventos? Vocês têm as festas do Chopp, agora em outubro, imagino, mas além disso, ao longo do ano? Sim, nós temos, porque nós temos uma gama de apresentações muito diversificada. Nós iniciamos no calendário turístico de São Bento do Sul, janeiro e fevereiro, há uma tradição chamada Retretas de Verão. Quem iniciou isso lá no início dos anos 40 foi o antigo maestro, ex-maestro da banda, Afonso Tremel, conhecido como Xerife. População um pouco mais rodada aqui de Joinville vai lembrar do nome, o Xerife e a Furiosa, como ela era chamada por algumas pessoas aqui de Joinville, carinhosamente chamada de a Furiosa, maestro Xerife. E ele iniciou então essa tradição das retretas lá no início dos anos 40, a gente mantém até hoje. Então a Banda Treme já começa janeiro e fevereiro, às vezes entrando em março, com uma programação semanal, com um evento semanal. E depois? E depois nós já começamos uma série de eventos religiosos, eventos cívicos, eventos festivos, como uma das tradições mais bonitas que tem é o Tiro de Rei da Schützenverein, da Sociedade de Atiradores 23 de Setembro, lá em São Bento, que é uma das mais completas que existe ainda. Uma tradição muito bonita, com desfile pelas ruas, a banda, o corpo de tiro, com uniforme de gala. É um final de semana, são 2 dias maravilhosos, mas o domingo da festa, do Tiro de Rei, é uma competição autêntica, assim, com pelo menos mais de 200 anos de história. E vocês também têm um calendário fora de São Bento. Exatamente. Por exemplo, nós vamos participar em Curitiba, agora dia 28 de setembro, de um evento. Estaremos em Blumenau nos 3 domingos na Oktoberfest, como já vem acontecendo nos últimos anos. Todo domingo nós tocamos num dos pavilhões da Oktoberfest em Blumenau, durante o almoço. E agora, recentemente, vieram da Europa. Isso, nós tivemos uma felicidade muito grande de fazer excursão para a Europa no ano de 2001 e também no ano de 2018. E aí é que entra o motivo da gente estar aqui hoje, para fazer um agradecimento a um dos principais patrocinadores, dá para usar essa palavra, da Banda Treme, que é o nosso amigo senador Henrique Loyola. Ele, portanto, é que viabilizou essas viagens do próprio bolso. Senhora, está aqui as passagens, vocês vão ajudar um pouco aqui, cada um dá um pouco e vocês acabam fazendo um calendário lá. Não exatamente dessa forma, Sérgio, porque as empresas do Loyola têm uma unidade lá em São Bento do Sul. Sim. E através dessa unidade de São Bento do Sul, uma fiação a intercelária, fiação São Bento, através dessa unidade é que são repassados os recursos. Ele tem nos auxiliado, não na íntegra, mas ele assume uma boa parte da despesa, né? E ele já patrocinou a gravação de um disco da Banda Tremel, 100% foi patrocínio dele. As 2 viagens para a Europa, ele teve uma participação muito grande na ajuda de custo para concretizar a viagem. Vocês têm discos ainda em vinil, é isso? Hoje é raridade. Tem nas casas das famílias dos músicos e famílias que na época compraram, né? Mas isso é peça de museu, hoje é peça de colecionador, até porque muitas das casas não tem mais hoje um toca-discos. Não tem vitrola. A vitrola, não tem o prato, como a gente diz, né? Quantos discos vocês gravaram? São 10 álbuns no total. Foram 5 nos anos 60, foram 3 nos anos 70. Aí em 1989 foi o 8º volume, 92 o 9º volume e agora em 2013, para o centenário da banda, nós lançamos o 10º volume já em CD, já digital, somente com autores locais da nossa região, de São Bento do Sul até Itaiópolis. Autoral, portanto? Autoral, totalmente autoral esse CD. E você foi responsável ou está modificando a projeção das músicas, né, o formato das músicas. Você está dizendo, não, a banda não apenas na tradição, que sempre foi muito honrada, com qualidade, mas agora eu quero também o rock, né? Explica um pouco isso. Veja, o nosso fundador, João Tremel, ele já estava velhinho, ele disse assim para os filhos, que dos 5 filhos, 4 fizeram parte da banda, um foi maestro durante 40 anos. Ele dizia assim: toquem a música do seu tempo, mas jamais esqueçam as raízes. E essa é uma máxima que nós seguimos até hoje, nós levamos à risca isso. Nós tocamos músicas com mais de 100 anos. Um dos nossos hinos, praticamente, que é a música Tief drin in Bemavand, lá dentro na Floresta Boêmia, de onde saíram os imigrantes. Essa música foi composta em 1847. Então os imigrantes já cantavam ela antes de embarcar no trem que levaria ao Porto de Hamburgo para vir para cá.
E essa música é um dos nossos pista de resistência, dá para chamar assim. Pronto. A música Bemerwald, a canção Bemerwald. Que é um bairro aqui em Joinville. Que tem um bairro aqui em Joinville, por sinal. Mas, maestro, daqui a pouquinho nós voltamos, porque eu quero que ele me diga, né, qual é o repertório que eles vão executar e um pouquinho eu vou poder apresentar para vocês. Mas aguarde, porque eu estou aqui no oferecimento da imobiliária Zibel, a imobiliária do aluguel, você sabe, né? Na Zibel, lá uma super equipe do Rui, tem tudo para resolver, tanto no preço como na documentação. Zibel, também IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, são mais de 30 médicos e inúmeras especialidades dentro da ortopedia, viu? Eles têm também convênio lá com o Hospital Bethesda, atendimento nos hospitais da cidade, tem plantão sábados, domingos, feriados, IOT e também Funporte, uma empresa de São Francisco especializada em armazenagem, que lá eles trabalham com o mundo inteiro. Full Port, portanto, de São Francisco para o mundo com classe internacional. E a Drogaria Catarinense, 100 anos, de uma belíssima tradição. Ninguém chega a 100 anos, seu Silva, se não for com um trabalho correto, com honestidade, com uma grande equipe, com bons produtos. Tudo isso você encontra onde? Na Drogaria Catarinense, em 100 anos de grande história. É um instantinho só, a banda Trêmio volta daqui a pouquinho, fique aí. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos, ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Já estamos de volta. Hoje, conversando com o maestro Chico Francisco, lá de São Bento do Sul, responsável pela banda Trêmio, que está se apresentando aqui na Sociedade Lírica de Joinville. Maestro, você vai do rock, como a gente falou no finalzinho do primeiro bloco, né? Passando pelas músicas tradicionais. Quais os rocks que vocês também tocam? Só falou lá de trás até agora. Eu só vou retomar um pouquinho, Sérgio, com a Claro, licença. claro. Então nós temos músicas lá com papel amarelado, né, de mais de 100 anos. Algumas peças a gente executa sempre, não tem como não, porque o nosso público exige algumas peças. Certo. Inclusive a nossa primeira música de hoje, em homenagem ao senhor Henrique Loyola, vai ser a música predileta dele, dentro do repertório da música de banda germânica. Qual é? Que é a música Alte Kameraden, Velhos Camaradas. Que ela conta a história, foi composta em época de guerra, ela conta a história do companheirismo, da união, de se estar junto, um ajudando o outro, ombro a ombro, lado a lado. E essa vai ser a nossa música de homenagem ao seu Loyola e a nossa maior pista de resistência. Pronto, a banda Trêmio toca Velhos Camaradas e é assim que o povo já espera a gente. Bom, além dessas novas, acontece o seguinte, o nosso público tradicional está envelhecendo. Mas fica difícil sair de casa para assistir, para acompanhar. Claro. E nós precisamos atrair o público novo. Como é que você faz isso? Trazendo a juventude. Você precisa formar um público. Nós temos, lá em São Bento do Sul é mais fácil. Até pela história, pela cultura da cidade, é um pouco mais fácil. Mas nós temos que trazer a juventude e fazer eles se tornarem público da nossa música. A tua filha foi uma delas. A minha filha foi uma delas. O meu filho, há 6 anos, quando fizemos o concerto do centenário da banda Trêmio, meu filho estava no local e não assistiu o concerto. Foi brincar com os amigos dele. Porque eles, não vou ouvir esse tipo de música, Aí eu quando tô ele cansado. soube que a gente fez algumas coisas diferentes no palco, porque nem para minha família eu não contei as novidades, as surpresas que a gente estava contando, a partir do centenário da banda em 2013. Não contei nem para minha família. Então, como não sabia, depois ele até brigou, pai, você não me falou que ia fazer isso? Poxa, eu teria ficado lá assistindo. Aí serviu até para mim
acordar e dizer, eu tenho que divulgar isso, eu tenho que avisar esse povo para ir. Sim. Então esse ano a gente fez diferente. A gente está sempre inovando, e esse ano nós trouxemos para o nosso concerto, que foi realizado em agosto lá em São Bento do Sul, música do Guns N' Roses. Aí você vai dizer, peraí, mas uma banda de sopro com 30 instrumentos de sopro tocando rock do mais puro, mais autêntico rock. Quem é que vai subir no palco para cantar, para pular? Então. E nós executamos a música com sopros, substituindo solos de guitarra por solo de trompete, de saxofone. E para essa ocasião nós convidamos um amigo nosso, porque lá em São Bento do Sul tem diversas bandas de rock, muito boas por sinal. São Bento do Sul tem uma diversidade cultural muito grande, muito eclética. Verdade. E então nós convidamos um amigo nosso, roqueiro, e ele veio e cantou. Então esse primeiro momento foi cantada. Depois nós já tivemos participação na nossa Schlachtfest, que é a festa típica de São Bento, no início de setembro, e fizemos ela somente instrumental. E a juventude delira, Sérgio, é um negócio fantástico, realmente eles já vêm pedir, já esperam. Mas tudo começou em 2014, quando eu falei assim, Banda Trêmio vai tocar Raul Seixas. Eu preparei um pot-pourri, como a gente chama, que é uma sequência com 5 das mais conhecidas músicas do Raul. Todo o teu arranjo. Meu arranjo. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, Francisco, a gente encerrar essa parte e, evidentemente, depois mostrar a vocês no desempenho no palco. Certo. Quando a gente fala em música germânica ou música alemã, nós daqui temos a ideia de que tudo é a mesma coisa, que vem lá de um pequeno local na própria Alemanha, mas não é assim. Nós temos ritmos diferentes, lugares em que a música vem diferente, em tempos diferentes. Tu pode dar uma explicação sobre isso que eu estou falando? Tá. Por eu não ser profissional, um treinamento muito grande, eu não posso fazer certas afirmações. Mas assim, o brasileiro está acostumado com diversidade cultural, diversidade musical, certo? Nós temos, desde o Oiapoque ao Chuí, nós temos um universo de músicas, estilos, formações. Isso. E o pessoal, quando pensa em música alemã, acha que é uma coisa só. Eu posso afirmar que a diversidade cultural germânica, envolvendo agora Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica e Holanda também, ela não é tão grande que nem a brasileira, mas chega perto. Eu, por exemplo, eu consigo escutar uma banda de música como a nossa e dizer se é o estilo tirolês, se é o estilo austríaco mais da capital, se é bávaro ou se é do norte da Alemanha. Eu reconheço diferenças numa banda de música, como eu também reconheço nas músicas da parada ou na música popular alemã. Eu consigo reconhecer. Ritmos. Ritmos também, não é só polca, valsa e marcha. A Alemanha hoje o que menos se toca é isso. Inclusive nas grandes festas, lamentavelmente, a Oktoberfest em Munique, para dar como exemplo, tem alguns clichês ali que tem que ser tocados obrigatoriamente. Mas eu estava vendo a abertura da Oktoberfest agora, semana passada, num vídeo. Estava acompanhando ao vivo, na verdade, não era vídeo. Estava tocando Tina Turner na Oktoberfest em Munique. Por quê? Recebe gente do mundo inteiro. Sim. Então, aquela coisa de ficar só tocando aquela marchinha, isso acabou. Isso não existe, não tem lugar nenhum na Alemanha, festa nenhuma típica, que você só vai ver aquela marchinha, aquela valsinha. Isso acabou. Então, nós ainda, aqui, acho que nós executamos mais as peças antigas do que lá os grupos de lá. O que acontece? Nós temos um intercâmbio muito grande ultimamente com grupos de lá. Bandas, corais, grupo de dança folclórica. Há mais de 20 anos, São Bento tem um intercâmbio, recebe todo ano muita gente de lá. E aí a gente vai ampliando o horizonte de conhecimento. Certo. E nós nos apresentamos ano passado em 4 cidades lá, sempre com alguma banda local, e todos eles executando o tradicional, e de repente vai fazer tema de filme, vai fazer alguma música mais moderna, mas nenhum deles tocou Guns N' Roses que nem nós. Para a gente encerrar, a última pergunta: quantos anos vocês não se apresentam aqui em Joinville? Seguramente, aqui na Lírica, mais de 20 anos, 22 anos eu acredito. A última apresentação nós fizemos naquela programação em frente ao Museu Histórico, na Rua 15, em plena rua, no domingo de manhã. Isso deve ter sido uns 4 ou 5 anos, eu não estou bem recordado. Certo. E foi um sucesso, foi uma surpresa. Então, em 40 anos, vocês vieram uma vez e essa é a segunda? Essa é a segunda vez oficialmente a Banda Trêmio. Muito bem. Vamos ao palco para conhecer, conferir, curtir, se deleitar com esse espetáculo musical. Muito obrigado, maestro. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todo esse público carinhoso que está acompanhando a gente. Muito bem. Já volto, depois de um breve intervalo, Banda Trêmio na sua casa.
O auditor fiscal é um profissional que faz a diferença. Ele é responsável pela arrecadação de tributos, também combate a corrupção e a sonegação. Ele, portanto, dá condições que o Estado funcione adequadamente para que a sociedade tenha o seu desenvolvimento. Portanto, o auditor fiscal tem que ser valorizado por você. Entender que ele não é apenas um fiscal, mas é um dos agentes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Mensagem do Sindifisco de Santa Catarina.